A empresa não está depositando o FGTS. Será que com isso eu já consigo pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho? Eu sou a Karina, eu sou advogada, eu sou especialista em Direito do Trabalho e em Processo do Trabalho e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes eu vou te pedir um favor, tá vendo esse botão aqui embaixo escrito inscrever-se? Clica nele, se inscreve aqui no canal, eu juro que é de graça. E no final do vídeo, se você gostar das informações que eu trouxer aqui, por favor, não esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda bastante. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nada mais é do que uma quantia mensal que deve ser depositado pela empresa numa conta vinculada da Caixa Econômica Federal a favor do empregado. Esse valor é correspondente a 8% do salário bruto, que é a somatória de todos os valores que compõem a remuneração: salário base, comissões, adicionais de periculosidade, insalubridade, noturno, horas extras. Infelizmente, é muito comum que alguns empregadores não realizem esses depósitos regularmente ao longo do contrato, optando por quitar todos os valores, ainda que seja com acréscimo de juros, no momento da rescisão contratual. E o pior, alguns realmente acreditam que isso não gera nenhum prejuízo para o empregado. No decorrer desse vídeo, você vai entender como isso pode sim gerar prejuízos ao trabalhador e, principalmente, as alternativas para a solução do problema. Ao contrário da contribuição ao INSS, a quantia referente aos depósitos do FGTS não é descontada do salário do empregado. É literalmente uma dívida, uma obrigação da empresa e um direito do trabalhador. É como se fosse uma espécie de poupança do trabalhador para que ele possa utilizar esses recursos para custear a sua subsistência numa situação de desemprego ou em outras situações excepcionais. É por isso que, em regra, o empregado tem acesso a essa quantia quando é dispensado sem justa causa da empresa ou numa situação de rescisão indireta, que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, ou até de forma parcial, 80% do valor, quando houver aquela rescisão por acordo. Existem outras formas de ter acesso a esses valores, seja total ou parcialmente, sendo as mais tradicionais, quando o empregado vai utilizar a quantia para financiamento do imóvel próprio, quando o empregado se aposentar e quando o empregado é acometido por neoplasia maligna, o câncer, entre outras hipóteses previstas no artigo 20 da Lei 8.036 de 1990, que é a lei do FGTS. Além disso, nos últimos anos, surgiram outras formas de movimentação do saldo do FGTS. Primeiro, foi o saque aniversário, instituído pela Lei nº 13.932 de 2019, que permite que o trabalhador realize o saque de parte do saldo de sua conta do FGTS anualmente no mês do seu aniversário. Depois, por conta da pandemia, surgiram outras formas de movimentação, como o saque emergencial no valores de um salário mínimo, instituído pela medida provisória número 946, do dia 7 de abril de 2020, que teve o seu prazo de vigência encerrado no dia 4 de agosto de 2020. O saque extraordinário de até R$1.000 por trabalhador, instituído pela medida provisória número 1105, do dia 17 de março de 2022, que teve seu prazo de vigência encerrado no dia 15 de julho de 2022. Isso sem contar também aqueles empréstimos que usam como garantia o saldo do FGTS do trabalhador. De modo geral, para que o trabalhador possa usufruir dos benefícios do saldo do FGTS, seja para ter acesso ao valor de forma parcial ou em situações esporádicas, é essencial que exista um saldo do FGTS. É por isso que essa prática de deixar para depositar o FGTS do trabalhador somente no ato da rescisão contratual é extremamente lesiva. Por isso, é importante que o trabalhador esteja sempre atento ao aplicativo do FGTS para verificar se os depósitos estão sendo realizados pela empresa. Agora que você já entendeu a importância do saldo do FGTS, vamos às medidas para a solução do problema. Se você verificou que a empresa não está depositando o FGTS, te oriento a entrar em contato com o seu empregador, com seu supervisor ou com a RH da empresa para exigir que os depósitos sejam realizados. Afinal, é um direito seu.
não precisa fazer barraco, tá bom? Converse numa boa, tente resolver de forma amigável e se não resolver, você pode buscar amparo do Poder Judicial para dirimir essa questão, podendo até pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta do contrato de trabalho é uma modalidade de rescisão contratual em que, basicamente, você sai da empresa aplicando a justa causa no seu empregador, de forma que a empresa será condenada judicialmente ao pagamento de verbas rescisórias idênticas àquelas de uma dispensa sem justa causa, incluindo a multa de 40% do FGTS, o saque do saldo do FGTS e acesso ao seguro-desemprego. Para isso, você vai precisar do auxílio de um advogado ou de uma advogada trabalhista, para que ele ou ela analise o caso concreto, até porque ainda não existe um entendimento pacificado sobre quantos meses exatamente a empresa pode deixar de depositar o FGTS para que isso seja considerado uma falta grave e ensejadora da rescisão indireta. Mas uma coisa é certa, o depósito do FGTS é uma das obrigações contratuais por parte da empresa. E o artigo 483 da CLT, mais especificamente no inciso D, prevê que uma das hipóteses de o contrato ser rescindido indiretamente é justamente a falta de cumprimento das obrigações do contrato. Entretanto, como não existe uma lei e nenhum entendimento jurisprudencial pacificado sobre a quantia exata, é necessário sempre se valer do bom senso, da razoabilidade. Não é a ausência de um ou dois depósitos que vai ensejar uma rescisão indireta. Precisa haver um período razoável. E o que é um período razoável? Olha, eu já vi uma decisão que reconheceu a rescisão indireta pela ausência de 9 depósitos do FGTS, mas pode ser que isso seja reconhecido até com menos. Por isso, a necessidade de buscar auxílio de um profissional, pois pode ser que a quantidade de meses de depósitos não seja tão grande, 5, 6 meses, mas que a empresa esteja cometendo outras faltas com o trabalhador, de forma que esse pedido de rescisão indireta seja embasado em mais de um motivo. Putz, Karina, mas eu não queria pedir a rescisão indireta. Eu preciso do emprego. Eu não posso ficar sem receber salário esperando essa decisão judicial. Aqui está um ponto importante. Quando nós estamos falando de uma rescisão indireta por ausência de depósitos do FGTS, que é uma obrigação contratual, existe a possibilidade de o empregado continuar trabalhando enquanto o processo está tramitando, enquanto ele aguarda essa decisão judicial, conforme está previsto no parágrafo 3º do artigo 483 da CLT. Não, Karina, eu não quero sair da empresa, eu gosto de trabalhar lá, eu só queria mesmo resolver essa questão. Se seu objetivo definitivamente não é sair da empresa, está contente lá, gosta de trabalhar lá, existe a possibilidade de ajuizar uma reclamação trabalhista para pleitear somente a quitação dos depósitos do FGTS, mesmo que você ainda esteja trabalhando na empresa. Afinal, o artigo 25 da Lei 8.036 de 1990, que é a lei do FGTS, prevê que poderá o próprio trabalhador, seus dependentes e sucessores, ou ainda o sindicato que estiver vinculado, acionar diretamente a empresa por intermédio da Justiça do Trabalho, para compeli-la a efetuar o depósito das importâncias devidas nos termos desta lei. Por mais desconfortável que isso possa parecer num primeiro momento, pelo climão que vai ficar ali entre você e o empregador, é um direito seu. E se a empresa te mandar embora nesse período em que o processo estiver tramitando, existem grandes chances disso ser considerado uma dispensa discriminatória e aí o buraco vai ficar muito mais embaixo. Porque além dos depósitos do FGTS, a empresa ainda pode ser condenada a te reintegrar ao trabalho com o pagamento de todos os salários do período que você ficou afastado e até uma indenização por danos morais. Karina, eu não quero pedir a rescisão indireta porque eu preciso do emprego. Eu também não quero processar a empresa enquanto eu estiver trabalhando lá. O que eu faço? Nesse caso, a única alternativa vai ser esperar para quando você sair de lá
para depois pleitear esses depósitos numa ação judicial. Se, obviamente, mesmo depois da rescisão, a empresa não tiver quitado esses valores. Mas muita atenção ao prazo prescricional para pleitear isso na justiça. Sempre que você vai ajuizar uma reclamação trabalhista, você só consegue pleitear o pagamento de direitos de até 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação. Explico. Suponhamos que o empregado tenha trabalhado 10 anos na empresa, do dia 1º de janeiro de 2012 até o dia 1º de janeiro de 2022. E nesse período, nunca foram feitos os depósitos do FGTS. No dia 1 de fevereiro de 2022, ele ajuiza uma reclamação trabalhista para pleitear o pagamento desses depósitos do FGTS. Ele só vai conseguir pleitear o pagamento do período de 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação. Não é nem da data da demissão, é do ajuizamento da ação. Ou seja, quanto mais tempo o trabalhador demorar para entrar com a ação, mais dinheiro ele vai perdendo. Nesse nosso exemplo, ele ajuizou a ação no dia 1º de fevereiro de 2022. Isso significa que ele só vai conseguir pleitear os depósitos do dia 1º de fevereiro de 2017 para frente. Todos os depósitos correspondentes ao período anterior à data de 1º de fevereiro de 2017 estarão prescritos e não poderão mais ser objeto de discussão judicial. Por muito tempo, esse prazo prescricional, segundo os entendimentos jurisprudenciais, foi de 30 anos, mas a partir do dia 13 de novembro de 2014, que foi quando houve um julgamento proferido pelo STF no recurso extraordinário com agravo número 709/212, esse prazo passou a ser de 5 anos, assim como já era com as demais verbas trabalhistas. Por fim, vale lembrar que existe um prazo de 2 anos, contados da data de desligamento da empresa, para que você entre com a ação judicial, que é a prescrição bienal. Mas você só consegue pleitear o pagamento de direitos relativos aos últimos 5 anos, contados da data de ajuizamento da ação. Se isso não tiver ficado muito claro, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico exatamente isso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero ter conseguido ajudar com as informações que eu trouxe aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece do que a gente combinou lá no começo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. É de graça, eu juro. Muito obrigada por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.